Olá, meu nome é Veroniza e hoje nós vamos começar um estudo sobre a história de Davi e Golias. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 17. E nós temos muitos ensinamentos para as nossas vidas, pois Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Foi considerado, não, Deus falou que ele era um homem segundo o coração dele. E Davi, ele venceu todas as batalhas que ele enfrentou. Então, com certeza, temos muito a aprender com a história de Davi. E nós vamos pegar hoje essa história de Davi, que é a parte que ele venceu Golias. Hoje nós vamos começar com a parte que Davi foi ir lá levar os alimentos para os seus irmãos. Davi, ele era um pastor de ovelha, E ele cuidava das ovelhas do seu pai. E naquele momento o pai dele chamou Davi para levar os alimentos para os seus irmãos que estavam na batalha. Na realidade, seus irmãos, eles eram soldados do exército de Israel e eles estavam em posição de guerra, em posição de ataque, para guerrear contra os filisteus, contra o exército filisteu. E Davi então foi enviado lá, e quando Davi estava indo para lá, os filisteus, o exército filisteu, tinha um homem chamado Golias. Ele era um gigante, porque ele era um homem de 2 metros, eu não lembro se 2,90 metros mais ou menos, mas ele era um homem de quase 3 metros. E este homem, ele afrontou o exército de Israel. Ele disse que se tivesse um homem ali no exército para lutar contra ele, os dois somente, aquele que perdesse, o exército daquele que perdesse iria ser escravo do outro exército. Isso queria dizer que o povo que perdesse, seria escravo do outro povo. E ele afrontou então o exército de Israel. E Israel ficou muito amedrontado, porque o gigante, além de alto, era forte, era um homem de guerra, era um homem acostumado à guerra. E isso amedrontou os soldados de Israel. Mas Davi chegou neste momento, e Davi viu aquela afronta, estava ouvindo aquela afronta, e no versículo 26 do capítulo 17 fala assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Essa é uma primeira pergunta. Depois ele pergunta outra: quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os exércitos do Deus vivo? Quem é este filisteu incircunciso? Nós vamos ficar hoje nessa pergunta. E nessa pergunta nós temos muitos ensinamentos. Nós vamos tirar 2 ensinamentos neste momento. Que o primeiro é que Davi, ele se interessou, ele pensou no que receberia quem enfrentasse, quem destruísse, quem ganhasse aquela disputa. O que iria receber aquela pessoa que vencesse o gigante? Isso traz um ensinamento para nós. Mas nós vamos primeiro ver um outro ensinamento para nós completar com este. Que ele pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? O que ele queria dizer incircunciso? O incircunciso queria dizer que ele não tinha uma aliança com Deus. Porque naquela época eles circuncidavam os meninos pequenos, ainda bebês, eles circuncidavam, e isso era uma referência, era um sinal de aliança com Deus. Que essa criança, que essa pessoa, ela
tinha um propósito com Deus. E por isso ele perguntou: quem é esse filisteu incircunciso? Quer dizer, quem é este que não tem aliança com Deus? E ele está afrontando o exército de Deus vivo. Nesta passagem, nessa pergunta, nós temos um ensinamento tremendo para nós. O que nós estamos fazendo em relação às situações que têm vindo contra a nossa vida? O que você está fazendo contra as situações que estão vindo contra a tua vida? O que nós estamos fazendo com a enfermidade que vem no nosso corpo? O que nós estamos fazendo com a situação financeira que vem contra nós? Muitas vezes as dívidas, muitas vezes a falta de emprego, muitas vezes a falta de alguma coisa. O que nós estamos fazendo com a situação familiar que muitas vezes está difícil, está com brigas, está com contendas, com situações complicadas? O que estamos fazendo com os sentimentos ruins que vêm contra nós? O que estamos fazendo com a depressão, com a ansiedade, com o nervosismo, com a preocupação, com o desânimo? O que nós estamos fazendo contra isso? Porque isso aqui nos ensina que assim como o filisteu, ele estava afrontando o exército de Deus vivo, assim todas as circunstâncias ruins, elas nos afrontam. E na realidade, elas nos afrontam porque elas estão afrontando diretamente a Deus através da nossa vida. Porque nós somos hoje o exército de Deus vivo. Hoje nós somos soldados de Cristo. Hoje nós somos filhos de Deus. Então, essa pergunta nos faz pensar o seguinte, que assim como Davi perguntou, e essa pergunta é como aquela palavra que tem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi mais ou menos nesse sentido que Davi perguntou isso. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Quem é? Não é nada. Não é nada perante Deus. Perante o exército de Deus vivo, que tem que se posicionar contra esse gigante, contra este filisteu. E a mesma coisa nós temos que fazer. Por isso que eu disse, nós temos muito que aprender com Davi. Nós temos que fazer a mesma coisa. O que é essa enfermidade? O que é essa enfermidade que está me afrontando? Você pode perguntar. Se você está passando por uma enfermidade, se você está passando por uma situação difícil na família, no casamento, uma situação difícil nos sentimentos, um sentimento ruim, um desânimo, depressão, uma tristeza, uma angústia. O que é isso para afrontar a tua vida? Para afrontar a vida do Filho de Deus. É isso que nós precisamos perguntar. Nos perguntar, mas quem é? Quem é esse desemprego? Quem é essas dívidas? Quem é essa adversidade que está vindo contra mim, ou que já está na minha vida há algum tempo? Quem é? Para afrontar uma filha de Deus, para afrontar um filho de Deus, para afrontar a minha vida, a tua vida. Quem é? É isso que nós temos que perguntar, porque a resposta, ela já está em nós. Esta enfermidade, essa doença, esta situação financeira difícil, essa falta de emprego, essa situação sentimental, esse desânimo, todas essas coisas que vêm contra a tua vida, todas essas coisas que vêm contra nós, o que é? Nós já temos a resposta. Não é nada perante Deus, perante o nosso Deus, perante o nosso Pai, perante o teu Pai, o teu Deus. Isso que está te afrontando não é nada. Ah, mas é sim, isso é muito sério o que eu estou passando. Eu não estou querendo dizer que não é sério o que você está passando. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que para Deus não existe nada que é muito sério. Não existe nada difícil para Deus. Não existe nada que é impossível para Deus. E se Deus está em nós, e Deus está em mim, está em você, o que acontece?
tudo, mas é tudo que vem contra a tua vida, que vem contra a minha vida, não é nada e não pode prevalecer contra o poder de Deus. E foi isso que Davi nos ensinou aqui. E Davi disse mais, no início ele falou, ele já perguntou o que receberia aquele que vencesse aquele gigante. E aí você tem que se perguntar, ou você pode se perguntar, nós podemos nos perguntar, o que eu vou receber se eu vencer essa enfermidade? O que eu vou receber? Eu vou receber saúde. O que eu vou receber se eu vencer essa situação financeira? Eu vou receber o quê? Prosperidade. Prosperidade na área financeira. O que eu vou receber se eu vencer essa situação familiar que está tão difícil? Eu vou receber paz, eu vou receber uma família unida, uma família em Cristo. O que eu vou receber vencendo esse desânimo? Eu vou receber alegria, eu vou receber ânimo, eu vou receber vitória, eu vou receber uma vida renovada em Cristo. E assim, em relação a todas as situações que vêm contra a nossa vida. Então, nós sabemos o que nós vamos receber vencendo aquela situação. E nós sabemos que aquela situação ela não é nada perante o nosso Deus, perante aquele que vive em nós. E aqui está nos mostrando que assim como Davi era um homem valente, era um homem corajoso, era um homem que não recuava, era um homem que não se abalava, que não olhava para as circunstâncias, mas olhava para a vitória, nós temos que ser assim. Temos que ir contra tudo isso que vem contra nós, através da palavra de Deus, usando a palavra, usando a nossa fé, usando as declarações, que nós até já temos aprendido em alguns vídeos que eu já coloquei aqui no canal. Declarar a vitória, declarar que nós já somos sarados. A palavra ela tem tudo para nós. A palavra é a arma que nós temos contra o mal. Então, nós temos que nos levantar contra isso, assim como Davi se levantou e não aceitou aquela afronta. Não aceite a afronta que está na tua vida. Não aceite essa situação, mas lute, porque Deus, Ele já te deu as armas. Você precisa lutar contra isso. A vitória já é tua. Precisa lutar. Não pode aceitar essa situação. Não pode aceitar essa enfermidade. Não pode aceitar essa situação financeira difícil. Não pode aceitar a situação familiar difícil. Nada que é difícil, nada que é ruim pode ficar na nossa vida. Porque maior está em nós do que está no mundo. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Esse é o primeiro ensinamento dessa palavra, dessa passagem de Samuel, dessa passagem de 1 Samuel 17, dessa passagem ali que Davi enfrentou Golias. Esse é o primeiro ensinamento de muitos que vão vir ainda. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e faça como está escrito nessa palavra, como Davi tem nos ensinado. Vamos seguir esses ensinamentos, porque com certeza, assim como Davi venceu todas as batalhas, nós também vamos vencer todas as batalhas, porque Deus está conosco e Ele é maior do que tudo que vem contra nós. Um abraço, Deus abençoe tua vida grandemente. Até o próximo vídeo.